13 Conferência do PCB da Rússia. 16-18 de janeiro de 1924. J. V. Stalin. Informe sobre as tarefas imediatas da construção do partido. 17 de janeiro. Camaradas, é comum que os nossos oradores, nas reuniões em que se discute este problema, comecem pela sua história. Como surgiu o problema da democracia no seio do partido, quem primeiro disse A, quem depois disse B, etc. Creio que este método não nos serve, porque contém elementos de intriga, dá motivo a acusações recíprocas e não produz nada de positivo. Creio que seria muito melhor começarmos com o exame de como o partido acolheu a resolução do Birô Político sobre a democracia N2, resolução aprovada em seguida pelo Pleno do CC. Devo dizer que esta resolução é talvez a única na história do nosso partido que, depois de encarniçada discussão sobre a questão da democracia, encontrou aprovação completa, diria, literalmente unânime, de todo o partido. Até mesmo as organizações e as células oposicionistas, que em geral estavam contra a maioria do partido e contra o CC, até mesmo estas, não obstante todo o seu desejo de procurar pretextos, não tiveram ocasião nem motivo para descobri-los. Em geral, essas organizações e células reconheceram, nas suas resoluções, que as teses fundamentais da resolução do Birô Político sobre a democracia interna do partido eram justas, porém, quanto ao resto, procuravam distinguir-se de algum modo das outras organizações com pequenos adendos, como, por exemplo, sim, tudo está bem na vossa resolução, mas não deveis ofender Trotsky. Ou então, tudo o que dissestes é justo, mas estáis com algum atraso, e melhor seria que tudo isso tivesse sido feito antes. Não abordarei aqui a questão de saber quem ofende e quem é o ofendido. Pensando bem, cabe dizer de Trotsky o que se diz de Tch-Tch-Tch, N3, quem te ofende Tch-Tch-Tch, tu sim é que és capaz de insultar todo mundo, risos, mas eu já disse que não me vou estender sobre esta questão. Chego mesmo a admitir que alguém possa falar mal de Trotsky. Seria esta, por acaso, a questão? Teria alguma coisa a ver com princípios esta questão? Do que se trata aqui é da resolução do ponto de vista dos princípios e não de quem ofende e de quem é ofendido. Quero dizer com isso que nem mesmo as células e as organizações oposicionistas mais definidas e violentas se decidiram a fazer qualquer objeção de princípio à resolução do Birô Político do CC e do Presidium da Comissão Central de Controle. Devo salientar este fato para frisar uma vez mais que é difícil encontrar em toda a história do nosso partido caso semelhante, em que uma resolução, que passou pela prova de fogo de uma discussão encarniçada, tenha encontrado, não só entre a maioria, mas literalmente em todo o partido, uma aprovação tão unânime. Tiro daí duas conclusões. A primeira é que a resolução do Birô Político e da Comissão Central de Controle responde plenamente às exigências e às necessidades do partido, no momento atual. A segunda conclusão é que o partido sairá dessa discussão sobre a democracia interna ainda mais forte e unido. Esta conclusão atinge em cheio as pessoas que nos são hostis e que no estrangeiro já muito esfregam as mãos de alegria, supondo que a nossa discussão terá como consequência o debilitamento do nosso partido e a desagregação do poder. Não me alongarei sobre a essência da democracia interna do partido. As bases desta democracia estão expostas na resolução. A resolução foi discutida sob todos os prismas por todo o partido. Por que razão deveria eu repeti-las aqui? Direi apenas uma coisa, que evidentemente não haverá uma democracia ampla, uma democracia completa. Evidentemente, essa democracia não ultrapassará os limites traçados pelos X, 11 e 12 congressos. Sabeis muito bem que limites são esses, e por isso não os repetirei aqui. Tampouco me estenderei para explicar que a garantia fundamental de que a democracia interna do partido se torne para o nosso partido carne da sua carne e sangue do seu sangue consiste em acentuar a atividade e em reforçar a consciência das massas do partido. Também disso fala a nossa resolução com pormenores suficientes. Passo a outra questão. Alguns camaradas e algumas organizações transformam em fetiche o problema da democracia, considerando como qualquer coisa de absoluto, fora do tempo e do espaço. Quero dizer com isso que a democracia não é algo dado de uma vez para sempre, para todos os tempos e condições, pois há momentos em que não é possível nem justo exercê-la. Para que ela, a democracia interna do partido, se torne possível, são necessárias duas condições ou duas séries de condições externas e internas, sem as quais é inútil falar de democracia. É necessário, em primeiro lugar, que a indústria se desenvolva, que não piore a situação material da classe operária, que a classe operária cresça numericamente, que o seu nível cultural se eleve e que ela se desenvolva também qualitativamente. É necessário que o partido, como vanguarda da classe operária, também cresça, sobretudo qualitativamente e em primeiro lugar graças ao ingresso nele dos elementos proletários do país.
Estas condições de caráter interno são absolutamente necessárias para que se possa levantar o problema da aplicação efetiva, e não formal, da democracia interna do partido. Mas estas condições, por si sós, não bastam. Já disse que há uma segunda série de condições de caráter externo, sem as quais se torna impossível a democracia interna do partido. Refiro-me a certas condições internacionais que assegurem mais ou menos a paz, o desenvolvimento pacífico, sem o qual é inconcebível a democracia no partido. Noutras palavras, se fôssemos atacados e tivéssemos de defender o país de armas na mão, não se poderia falar de democracia, posto que seria necessário limitá-la. O partido seria mobilizado, provavelmente o militarizaríamos e deixaria de existir por si mesma a questão da democracia no partido. Creio, por isso, que a democracia deve ser considerada de acordo com as condições e que não deve haver fetichismo nas questões relativas à democracia interna no partido. Porque o exercício da democracia interna no partido depende, como vedes, das condições concretas de tempo e de lugar em cada momento dado. Para que não haja entusiasmo sem motivo nem acusações infundadas, devo relembrar os obstáculos que surgem diante do partido na aplicação da democracia, obstáculos que impedem a aplicação da democracia, mesmo quando existem as duas principais condições favoráveis, internas e externas, acima descritas. Camaradas, esses obstáculos existem, exercem profunda influência sobre o nosso trabalho de partido e não têm o direito de passar sobre eles em silêncio. Em que consistem esses obstáculos? Esses obstáculos, camaradas, consistem em primeiro lugar no fato de que nas cabeças de uma parte dos nossos militantes ainda persistem sobrevivências do velho período de guerra, quando o partido estava militarizado. Sobrevivências que geram certas concepções não marxistas, segundo as quais o nosso partido seria não um organismo dotado de iniciativa própria, com sua vida ideológica e prática independente, mas uma espécie de sistema de instituições inferiores, médias e superiores. Este ponto de vista, absolutamente não marxista, não assumiu, é verdade em parte alguma, uma forma acabada, não foi expresso em nenhum lugar em toda plenitude. Muito embora elementos desta concepção subsistam nas cabeças de uma parte dos nossos militantes que ocupam postos no partido e os impeçam de aplicar de modo coerente a democracia no seio do partido. Por isso, a luta contra tais concepções, a luta contra as sobrevivências do período de guerra nas organizações centrais, assim como nas organizações locais, é uma tarefa atual do partido. O segundo obstáculo que se ergue no caminho da aplicação da democracia no partido é a pressão exercida pelo aparelho burocrático estatal sobre o aparelho do partido, sobre os nossos militantes. A pressão desse enorme aparelho sobre os nossos quadros nem sempre é perceptível, nem sempre salta à vista, mas nem por isso se interrompe por um só momento. Esta pressão maciça do aparelho burocrático estatal se revela no final de contas no fato de que alguns dos nossos funcionários, tanto nas organizações centrais como nas locais, com frequência sem o querer e de modo por completo inconsciente, se distanciam da democracia interna do partido, da linha em cuja justeza acreditam, mas que muitas vezes são incapazes de aplicar consequentemente. Podeis imaginar o aparelho burocrático estatal, que conta com nada menos de 1 milhão de empregados, composto de elementos na maioria estranhos ao partido, e o nosso aparelho de partido, que não tem mais de 20 ou 30 mil pessoas, com a missão de subordinar ao partido o aparelho estatal, com a missão de torná-lo um aparelho socialista. Que valor tem o nosso aparelho estatal sem o apoio do partido? Sem a ajuda, sem o apoio do nosso aparelho de partido, vale, infelizmente, muito pouco. E eis que toda vez que o nosso partido mergulha em todos os ramos da administração estatal, vê-se obrigado, com frequência, a imprimir ao seu trabalho de partido nestes organismos a mesma orientação que adotam na sua atividade os aparelhos do Estado. Concretamente, o partido deve desenvolver o trabalho para educar politicamente a classe operária, para tornar mais profunda a sua consciência, e, ao mesmo tempo, é necessário recolher o imposto em espécie, realizar uma determinada campanha, pois sem tal campanha e sem a ajuda do partido os organismos estatais não podem cumprir a sua missão. Aqui os nossos funcionários se encontram entre dois fogos, entre a necessidade de corrigir a linha do trabalho dos organismos estatais, que agem à maneira antiga, e a necessidade de manter a sua ligação com os operários. E frequentemente eles mesmos se burocratizam. Esse é o segundo obstáculo, difícil de vencer, mas que deve ser vencido, custe o que custar, para facilitar o exercício da democracia interna do partido. Finalmente, existe um terceiro obstáculo no caminho da realização da democracia, e este é o baixo nível cultural de uma série de organizações nossas, das nossas células, particularmente nas regiões periféricas, não o tomem a mal, que impede as nossas organizações de aplicar consequentemente a democracia no seio do partido.
Sabeis que a democracia exige um mínimo de cultura dos membros da célula e de toda a organização e a existência de um mínimo disponível de militantes ativos, que possam ser eleitos e designados para os diversos cargos. Mas se na organização não se conta com esse mínimo de militantes ativos, se o nível cultural da própria organização é baixo, que se deve fazer? Naturalmente, nestes casos, é preciso afastar-se da democracia, é preciso recorrer à nomeação dos dirigentes, etc. Tais são os obstáculos que surgem diante de nós, que continuarão a surgir e que devemos superar para exercer honesta e, consequentemente, a democracia interna do partido. Relembrei-vos os obstáculos que surgem diante de nós, bem como as condições externas e internas, sem as quais a democracia se torna uma vazia palavra demagógica, porque alguns camaradas fazem da democracia um fetiche, uma entidade absoluta, pensando que a democracia é possível sempre e sob todas as condições e que o único obstáculo à sua aplicação é a má vontade dos burocratas do partido. Para refutar este ponto de vista idealista, alheio a nós, não marxista, não leninista, relembrei, camaradas, as condições necessárias ao exercício da democracia e os obstáculos que surgem diante de nós no momento atual. Talvez pudesse, camaradas, terminar aqui o meu informe, mas creio que devemos fazer o balanço da discussão e tirar deste balanço algumas conclusões, que podem ter para nós grande importância. Poderia dividir toda a nossa luta, no curso da discussão sobre a democracia interna, em 3 períodos. O primeiro período foi aquele em que a oposição atacou o C e o acusou de ter seguido nos últimos 2 anos e, em geral, no período da EP, uma linha por completo errada. Esse foi o período que precedeu a publicação da resolução do Birô Político e do Presidium da Comissão Central de Controle. Não vou tratar aqui de quem tinha razão e de quem não tinha. Os ataques foram ásperos e, como sabeis, nem sempre justificados. Mas uma coisa é clara, esse pode ser caracterizado como o período em que a oposição desferiu os seus mais fortes ataques contra o CC. O segundo período começou no momento da publicação da resolução do Birô Político e da Comissão Central de Controle, quando a oposição foi obrigada a contrapor a resolução do CC. Alguma coisa de orgânico, de concreto, e não achou nada nem de orgânico nem de concreto. Foi esse o período de maior aproximação entre o CC e a oposição. A situação, evidentemente, evoluía ou podia evoluir para uma certa reconciliação da oposição com a linha do CC. Recordo bem que, em Moscou, no ponto culminante de uma discussão encarniçada, a 12 de dezembro, parece-me, Preobrazhensky propôs na reunião da Sala das Colunas uma resolução que, por motivo que ignoro, foi rejeitada e que divergia pouco da resolução do CC. Em essência e também em alguns pontos de secundária importância, esta resolução não divergia de modo algum da resolução do CC, e então me pareceu que no fundo talvez não houvesse mais razão para continuar a luta, tínhamos a resolução do CC. Que pelo menos em 9/10 partes satisfazia a todos, a própria oposição, segundo parecia, compreendia desse modo as coisas e vinha ao nosso encontro, e talvez fosse possível pôr fim às divergências. Foi o segundo período, o período de conciliação. Mas veio em seguida o terceiro período. Este período se iniciou com a intervenção de Trotsky, com o seu apelo às organizações distritais, que eliminou num abrir e fechar de olhos a tendência para a conciliação e virou tudo de cabeça para baixo. A intervenção de Trotsky assinalou o início de um período de luta encarniçadíssima no seio do partido, luta que não se teria verificado não fosse a carta de Trotsky, no dia seguinte ao seu voto favorável à resolução do Birô Político. Sabeis que a primeira intervenção de Trotsky seguiu-se outra e ainda uma terceira, em consequência do que a luta se tornou mais áspera. Creio, camaradas, que nessas intervenções Trotsky cometeu pelo menos 6 erros graves que levaram ao recrudescimento da luta no seio do partido. Passo a analisá-los. O primeiro erro de Trotsky consiste no próprio fato de ter publicado o seu artigo no dia seguinte ao da publicação da resolução do Birô Político do Comitê Central e da Comissão Central de Controle. Artigo que não pode ser considerado senão como uma plataforma contrária à resolução do CC. Repito e friso que foi um artigo que não se pode considerar senão como uma nova plataforma contrária à resolução do CC, que fora aprovada por unanimidade. Pensai um pouco, camaradas. Certo dia se reúnem o Birô Político e o Presidium da Comissão Central de Controle para discutir a resolução sobre a democracia interna do partido. A resolução é aprovada por unanimidade e apenas um dia depois, independentemente do CC, contra a vontade do CC, passando por cima do CC, é enviado às organizações distritais o artigo de Trotsky, isto é, uma nova plataforma, que levanta mais uma vez a questão do aparelho e do partido, dos quadros e da juventude, das frações e da unidade do partido, etc. Plataforma que toda a oposição apoia e se contrapõe à resolução do CC.
Não se pode considerar isso senão como uma oposição ao Comitê Central. Assim, Trotsky se contrapõe aberta e bruscamente a todo o Comitê Central. Ao partido se apresentou a questão: existe entre nós um Comitê Central como órgão dirigente ou já não existe? Existe um CC, cujas decisões unânimes devem ser respeitadas pelos membros deste CC. Ou apenas existe um super-homem que está acima do CC? Um super-homem para o qual não foram escritas leis, que pode permitir-se votar hoje pela resolução do CC e amanhã publicar e apresentar uma nova plataforma contra esta resolução. Camaradas, não se pode pretender que os operários se submetam à disciplina do partido quando um membro do CC ignora abertamente, aos olhos de todos, o Comitê Central e a sua resolução aprovada por unanimidade. Não pode haver duas disciplinas diversas, uma para os operários e outra para os grãos-senhores. A disciplina deve ser uma só. O erro de Trotsky consiste justamente em ter oposto a sua própria pessoa ao CC, em julgar-se um super-homem acima do CC, das suas leis, das suas decisões, dando assim pretexto a uma parte do partido para desenvolver atividade tendente a minar a confiança no CC. Certos camaradas manifestaram descontentamento porque esse ato de Trotsky dirigido contra o partido foi denunciado em alguns artigos da Pravda e por alguns membros do CC. Devo responder a estes camaradas que nenhum partido poderia respeitar um CC que, em semelhante momento difícil, não se revelasse capaz de defender a dignidade do partido quando um membro do CC procura colocar-se acima de todo o CC. O CC cometeria um suicídio moral se deixasse passar em silêncio essa tentativa de Trotsky. O segundo erro cometido por Trotsky consiste em se ter comportado, durante todo o período da discussão de modo equívoco, ignorando com desfaçatez a vontade do partido, que desejava conhecer a sua verdadeira posição, e se esquivando diplomaticamente à pergunta formulada sem rodeios por várias organizações. Com quem, afinal, está Trotsky com o CC? Ou com a oposição? Não se abre uma discussão para recorrer a subterfúgios, mas para expor franca e honestamente diante do partido toda a verdade, como sabe fazer Ilitch, como todo bolchevique tem o dever de fazer. Dizem que Trotsky está gravemente enfermo, admitamo-lo, mas durante a sua enfermidade ele escreveu 3 artigos e mais 4 capítulos do seu folheto hoje publicado. Não é porventura claro que Trotsky pode perfeitamente escrever 2 linhas às organizações que lhe perguntam se ele é a favor da oposição ou contra a oposição. A necessidade de provar que esse menosprezo pela vontade expressa dessas organizações não poderia deixar de aguçar a luta no seio do partido. O terceiro erro cometido por Trotsky consiste em ter contraposto, nas suas intervenções, o aparelho do partido ao próprio partido, lançando a palavra de ordem da luta contra os burocratas do aparelho. O bolchevismo não pode aceitar a contraposição do partido ao aparelho do partido. De que se compõe, na realidade, o nosso aparelho de partido? O aparelho do partido se compõe do CC, dos comitês regionais, dos comitês provinciais e dos comitês distritais. Esses comitês estão subordinados ao partido, certamente, pois 90% dos seus membros são eleitos pelo partido. Incorrem em erros que dizem que os comitês provinciais são constituídos por nomeação. Não tem razão ao afirmá-lo. Sabeis, camaradas, que no nosso partido os comitês provinciais são eleitos, do mesmo modo que os comitês distritais e o CC. Estão subordinados ao partido, mas uma vez eleitos devem dirigir o trabalho. Eis o nó da questão. De que modo se poderia conceber o trabalho de partido se, uma vez eleito o CC, pelo Congresso, ou o Comitê Provincial pela Conferência Provincial, o CC, e o Comitê Provincial não dirigissem o trabalho? Sem isso, o nosso trabalho de partido seria inconcebível. É um modo de ver irresponsável, anarco-menchevique, que nega o próprio princípio da direção do trabalho de partido. Temo que Trotsky, que não pretendo, certamente colocar no mesmo plano dos mencheviques, contrapondo desse modo o aparelho do partido ao próprio partido, anime certos camaradas menos experimentados a adotarem o ponto de vista do relaxamento anarco-menchevique e da desordem em matéria de organização. Temo que esse erro de Trotsky exponha aos ataques dos membros menos experimentados do nosso partido todo o aparelho do partido, aparelho sem o qual não se pode conceber o partido. O quarto erro cometido por Trotsky consiste em ter contraposto os jovens aos quadros do nosso partido, em haver lançado a acusação infundada de degeneração dos nossos quadros. Trotsky pôs o nosso partido no mesmo plano do Partido Social-Democrata Alemão, citou exemplos de degeneração de alguns discípulos de Marx, velhos social-democratas, e daí tirou a conclusão de que também os nossos quadros de partido se acham diante de um semelhante perigo de degeneração. No fundo, faz rir este membro do CC.
que ainda ontem lutava contra o bolchevismo, de braço dado com os oportunistas e os mencheviques, e que hoje, no 7º ano de existência do poder soviético, procura afirmar, embora de forma hipotética, que os quadros do nosso partido, nascidos, desenvolvidos e fortalecidos na luta contra o menchevismo e o oportunismo, estão no caminho da degeneração. Causaria riso, repito, semelhante tentativa. Mas como esta afirmação se faz, não num período normal, mas durante a discussão, e como nos encontramos aqui diante de certa contraposição entre os quadros, que se achariam diante do perigo de degeneração, e os jovens que estariam imunes, ou quase imunes em face de tal perigo, tal suposição, no fundo ridícula e destituída de seriedade, poderia assumir, e já assumiu, uma certa importância prática. Por isso, creio que nos devemos deter nesta questão. Disse às vezes que é preciso respeitar os velhos porque viveram mais do que os jovens, sabem mais e podem aconselhar melhor. Devo dizer, camaradas, que esta opinião é inteiramente errônea. Nem todos os velhos merecem respeito e nem todas as experiências são para nós importantes. A questão reside em saber de que espécie de experiência se trata. Os social-democratas alemães possuem os seus quadros e muito experimentados, Scheidemann, Noske, Wells, etc., quadros por demais experimentados, adestrados na luta, mas na luta contra que, contra quem, de que gênero é a sua experiência, eis o nó da questão. Ali os quadros são formados na luta contra o que é revolucionário, na luta não pela ditadura do proletariado, mas contra a ditadura do proletariado. É uma enorme experiência, mas uma experiência negativa. A juventude, camaradas, tem o dever de combater essa experiência, de destruí-la, de repelir os velhos que a possuem. Na social-democracia alemã, onde a juventude está imune à experiência da luta contra o que é revolucionário, ali a juventude se acha mais próxima do espírito revolucionário, mais próxima do marxismo do que os velhos quadros, sobre os quais pesa a experiência da luta contra o espírito revolucionário do proletariado, sobre os quais pesa a experiência da luta pelo oportunismo contra o espírito revolucionário. É necessário combater esses quadros, e toda a nossa simpatia deve estar ao lado dos jovens, os quais, repito, estão livres dessa experiência de luta contra o espírito revolucionário e assimilam mais facilmente os novos modos e os novos métodos de luta pela ditadura do proletariado, contra o oportunismo. Na Alemanha, semelhante maneira de colocar a questão seria clara para mim. Se Trotsky falasse da social-democracia alemã e dos quadros de semelhante partido, eu subscreveria com ambas as mãos a sua declaração. Mas entre nós, ao contrário, trata-se de outro partido, do Partido Comunista, do Partido Bolchevique, cujos quadros surgiram na luta contra o oportunismo, fortaleceram-se na luta contra o oportunismo, desenvolveram-se e tomaram o poder na luta contra o imperialismo, na luta contra toda espécie de lacaios oportunistas do imperialismo. Não é talvez claro que se trata aqui de uma diferença de princípio. Como se podem pôr no mesmo plano quadros desenvolvidos na luta revolucionária, quadros que dirigiram a luta revolucionária, quadros que alcançaram o poder nas batalhas contra o imperialismo, quadros que estão abalando as próprias bases do imperialismo mundial? Como é possível, falando honestamente, com toda sinceridade, pôr estes quadros no mesmo plano dos quadros social-democratas alemães, os quais antes se entendiam com Guilherme contra a classe operária e agora se entendem com Seect, que se formaram e fortaleceram na luta contra o espírito revolucionário do proletariado? Como se podem pôr no mesmo plano estes quadros que, pelos seus princípios, são essencialmente diversos? Como é possível confundir uns com outros? Será difícil compreender que entre estes quadros existe um abismo intransponível. Será difícil compreender que essa grosseira falsificação e essa grosseira confusão, feitas por Trotsky, têm por fim minar a autoridade dos nossos quadros revolucionários, do núcleo fundamental do nosso partido. Não é porventura claro que essa falsificação só poderia atiçar paixões e exacerbar a luta no seio do partido? O quinto erro cometido por Trotsky consiste em ter, nas suas cartas, dado o pretexto e lançado a palavra de ordem de se voltar para a juventude estudantil, para o mais fiel barômetro do nosso partido. A juventude, o mais fiel barômetro do nosso partido, reage mais decididamente do que ninguém contra o burocratismo no partido, diz ele no seu primeiro artigo. E para não deixar dúvidas quanto à juventude a que se refere, Trotsky, na segunda carta, acrescenta: como vimos, a juventude estudantil reage com particular sensibilidade ao burocratismo. Se partíssemos de tal suposição, absolutamente errônea, teoricamente falsa, praticamente nociva, teríamos de ir mais longe e lançar a palavra de ordem. O maior número possível de jovens estudantes no nosso partido. Abramos de par em par as portas do partido à juventude estudantil.
Até agora nós nos orientávamos para o setor proletário do nosso partido e dizíamos: abramos de par em par as portas do partido aos elementos proletários, que cresça o nosso partido com o aumento da sua parte proletária. Agora, Trotsky põe esta fórmula de pernas para o ar. O problema dos intelectuais e dos operários no nosso partido não é novo para nós. Foi levantado já no 2 Congresso do nosso partido, quando se procurava formular o primeiro artigo dos estatutos sobre a qualidade de membro do partido. E sabido que então, Martov pretendia estender a admissão no partido aos elementos não proletários, contrariamente ao camarada Lenin, o qual exigia que se limitasse rigorosamente a admissão no partido dos elementos não proletários. Em seguida, no 3 Congresso do nosso partido, esse problema foi de novo levantado e com maior vigor. Recordo como o camarada Lenin situou francamente o problema dos operários e dos intelectuais no nosso partido. Eis o que disse, então, o camarada Lenin. Assinalou-se que as cisões são em geral capitaneadas pelos intelectuais. Esta indicação é muito importante, mas não decide a questão. Creio que é necessário considerar a coisa de um ponto de vista mais amplo. Fazer com que os operários ingressem nos comitês é não somente uma tarefa pedagógica, mas também política. Os operários possuem um instinto de classe e, quando adquirem uma pequena experiência política, se tornam com rapidez social-democratas consequentes. Eu veria com grande simpatia que nos nossos comitês houvesse para cada 2 intelectuais 8 operários. Vol. 7 Pag. 282, N4. Desse modo se colocava o problema já em 1905. Desde então esse ensinamento de Lenin foi para nós a ideia diretriz na obra de edificação do partido. Agora, Trotsky propõe, no fundo, que se rompa com a linha do bolchevismo em matéria de organização. E, finalmente, o 6º erro de Trotsky, que consiste em ter proclamado a liberdade de grupos. Sim, liberdade de grupos. Recordo como, já na subcomissão que elaborava o projeto de resolução sobre a democracia, discutimos com Trotsky sobre grupos e frações. Trotsky, embora não sendo contrário à proibição das frações, defendia resolutamente a ideia de se permitir a existência de grupos no seio do partido. A oposição sustenta um ponto de vista idêntico. Essa gente não compreende, ao que parece, que permitindo-se a liberdade de grupos, se abre uma brecha para a infiltração dos elementos miasnikovistas CN5, aos quais se oferece a possibilidade de enganar o partido e de fazer passar uma fração por um grupo. Na verdade, que diferença existe entre um grupo e uma fração? A diferença é apenas aparente. Eis de que modo o camarada Lenin define a fração, incluindo-a na categoria de grupo. Mesmo antes de se iniciar no partido a discussão geral sobre os sindicatos, já se manifestavam no partido alguns indícios de fracionismo, isto é, surgiam grupos com as suas próprias plataformas e inclinados, até certo ponto, a isolar-se e a criar a sua própria disciplina de grupo. Vide atas taquigráficas do X Congresso do P.C.B. da Rússia Pag. 309. Como vedes, não há no essencial diferença entre fração e grupo. Quando aqui em Moscou a oposição criou um birô especial, tendo à frente Serebriakov, e mandou os seus oradores para diferentes lugares com a incumbência de falar nessa ou naquela reunião, de fazer objeções por todos os modos possíveis. Quando no curso da luta, os oposicionistas, obedecendo à ordem recebida, resolveram recuar e modificar as suas resoluções, tratava-se, certamente, de um grupo e de uma disciplina de grupo. Não era uma fração, disse. Mas que é então uma fração, que o explique Preobrazhensky. As intervenções de Trotsky, as suas cartas e os seus artigos sobre o problema das gerações e das frações tinham por objetivo levar o partido a tolerar a existência de grupos no seu seio. Tratava-se de uma tentativa para legalizar as frações e, sobretudo, a fração de Trotsky. Afirma Trotsky que os grupos surgem em consequência do regime burocrático instaurado pelo Comitê Central e que, se não existisse entre nós um regime burocrático, tampouco haveria grupos. Esta maneira de focalizar a questão não é marxista, camaradas. Os grupos surgem e continuarão a surgir no nosso partido, porque existem no país as mais diversas formas de economia, desde as formas embrionárias do socialismo até as formas medievais. Isto em primeiro lugar. Depois temos a NEP. Isto é, admitimos o capitalismo, o ressurgimento do capital privado e o ressurgimento das ideias a ele correspondentes, ideias que se infiltram no partido. Isto em segundo lugar. E, em terceiro lugar, 3 elementos compõem o nosso partido. No nosso partido há operários, há camponeses e há intelectuais. Eis, de acordo com a maneira marxista de colocar o problema, as razões que fazem surgir no partido determinados indivíduos, em torno dos quais se criam grupos, que às vezes devemos extirpar com uma intervenção cirúrgica e outras vezes reabsorver ideologicamente, por meio de uma discussão. Não se trata aqui de regime. Se tivéssemos um regime que oferecesse o máximo de liberdade, os grupos seriam muito mais numerosos.
Por isso, a culpa não é do regime, mas das condições em que vivemos, das condições que existem no nosso país, das condições de desenvolvimento do próprio partido. Se numa situação tão complexa admitíssemos a existência de grupos, arruinaríamos o partido, transformando-o de organização coesa e monolítica, numa aliança de grupos e frações, que se poriam de acordo entre si para formar uniões e blocos temporários. Não seria o partido, mas o desmoronamento do partido. Jamais, nem por um instante, os bolcheviques conceberam o partido senão como uma organização monolítica, esculpida num só bloco, dotada de uma só vontade e que une no seu trabalho todos os matizes do pensamento num só fluxo de atividade prática. Ao contrário, o que Trotsky propõe é profundamente errôneo, diametralmente oposto aos princípios bolcheviques de organização, e conduziria a uma desagregação inevitável do partido, ao seu enfraquecimento, ao seu amolecimento, à transformação do partido único num conjunto de grupos. Nas condições do cerco capitalista em que vivemos, temos necessidade não só de um partido único, coeso, mas de um verdadeiro partido de aço, capaz de resistir ao ataque dos inimigos do proletariado, capaz de conduzir os operários à batalha decisiva. Quais são os resultados? O primeiro resultado é que elaboramos uma resolução concreta sobre o balanço desta discussão e dizemos: não podemos tolerar grupos nem frações. O partido deve ser único e monolítico. Não se pode contrapor o partido ao aparelho. Não se pode tagarelar sobre o perigo de degeneração dos quadros, porque estes quadros são revolucionários. Não se pode andar à cata de brechas entre estes quadros revolucionários e a juventude, a qual marcha ombro a ombro com eles e continuará a marchar no futuro. Tiramos também algumas conclusões positivas. A primeira e a principal é que, doravante, o partido deve orientar-se decididamente de acordo com seu setor proletário, identificar-se com ele, deve restringir, limitar ou impedir de todo o acesso aos elementos não proletários, abrindo de par em par as portas aos proletários. Quanto aos grupos e frações, creio que chegou a hora de dar a público o ponto da resolução sobre a unidade, que, por proposta do camarada Lenin, foi aprovado pelo X-Congresso do nosso partido e que não era destinado à publicidade. Os membros do partido esqueceram-no. Temo que nem todos o recordem. Este ponto, mantido até agora em sigilo, deve ser dado a público e figurar na resolução que devemos aprovar em conclusão do debate. Se me permitis, eu o lerei. Diz assim: a fim de estabelecer uma rigorosa disciplina no seio do partido e em todo o trabalho dos organismos soviéticos, e para conseguir a máxima unidade, eliminando todo o fracionismo, o Congresso dá ao C.C. plenos poderes para aplicar, em caso ou nos casos de infração da disciplina ou de constituição das frações ou de tolerância para com as mesmas, todas as sanções do partido, inclusive a expulsão do próprio partido, e no que diz respeito aos membros do C, o seu rebaixamento à categoria de suplentes e mesmo como medida extrema a expulsão do partido. Esta medida extrema não pode ser aplicada aos membros do C, aos membros suplentes do CC e aos membros da comissão de controle sem a convocação do pleno do CC, do qual devem participar todos os suplentes do CC e todos os membros da comissão de controle. Se por 2/3 dos votos, esta Assembleia Geral dos dirigentes mais responsáveis do partido considerar necessário passar um membro efetivo do CC a categoria de suplente ou expulsá-lo do partido, tal providência deverá ser imediatamente aplicada. Creio que devemos incluir este ponto na resolução sobre o balanço da discussão e dá-lo a público. E, finalmente, uma pergunta que a oposição faz constantemente e que, ao que parece, nem sempre recebe uma resposta satisfatória. Que estado de espírito refletimos, nós, da oposição? Pergunta-se com frequência. Creio que a oposição exprime o estado de espírito do setor não proletário do nosso partido. Creio que a oposição, talvez de modo inconsciente contra seu próprio desejo, tornou-se veículo involuntário do estado de espírito dos elementos não proletários do nosso partido. Creio que a oposição, na sua desenfreada agitação pela democracia, que às vezes considera de modo absoluto e fetichista, desencadeia o elemento pequeno burguês. Conheceis a mentalidade de camaradas como os estudantes Martinov, Kazarian e outros. Lestes o artigo de Khodorovsky na Pravda, em que cita trechos dos discursos desses camaradas. Eis, por exemplo, o que diz Martinov, segundo parece, é membro do partido. A nossa tarefa consiste em tomar decisões, enquanto a tarefa do CC consiste em aplicá-las e em discutir o menos possível. Trata-se aqui da célula do Instituto Superior, adjunto ao Comissariado do Povo das Vias de Comunicação. Mas, camaradas, temos em conjunto no partido nada menos de 50.000 células, se cada célula tratar o CC. Desse modo, declarando que a tarefa das células é decidir e a tarefa do CC é não discutir, receio que jamais cheguemos a alguma decisão.
De onde emana este estado de espírito dos Martynov, que há nele de proletário? Os Martynov apoiam a oposição, lembrai-vos disso. Há alguma diferença entre Martynov e Trotsky? A diferença é somente que Trotsky foi o iniciador do ataque contra o aparelho do partido, enquanto Martynov lhe aplica o golpe de misericórdia. Vejamos o que diz Kazarian, outro estudante, que segundo parece é também membro do partido. Que temos, pergunta ele, ditadura do proletariado ou ditadura do Partido Comunista sobre o proletariado? Quem diz isso, camaradas, não é o menchevique Martov, mas o comunista Kazarian. A diferença entre Trotsky e Kazarian é que, segundo Trotsky, os quadros degeneram, enquanto, segundo Kazarian, é preciso expulsar os quadros, porque, segundo lhe parece, os quadros montaram às costas do proletariado. E eu pergunto, os Martynov e os Kazarian exprimem o estado de espírito de quem? Do proletariado? Certamente não. De quem, então? Dos elementos não proletários do partido e do país. É por acaso que esses intérpretes de estados de espírito não proletários votam pela oposição? Não, não é por acaso. Aplausos. 2. Discurso de encerramento, 18 de janeiro. Já disse no informe que não queria referir-me à história da questão, e não o queria porque isso, como adverti, traria elementos de intriga, daria motivo a acusações mútuas. Mas já que assim o quer Preobrazhensky, já que o exige, estou disposto a ceder e a dizer duas palavras sobre a história da questão da democracia interna do partido. Como surgiu no CC, a questão da democracia interna do partido surgiu pela primeira vez no pleno do CC, realizado em setembro. Surgiu em consequência dos conflitos que se verificaram nas empresas em consequência do desligamento das massas de certas organizações do partido e sindicais, isolamento que então denunciamos. O CC concluiu então que a situação era grave, que as deficiências se haviam acumulado no partido e se impunha formar uma comissão especial, devidamente autorizada, para estudar o assunto, analisar os fatos e apresentar propostas concretas para melhorar a situação no partido. O mesmo se pode dizer da crise de vendas, das tesouras. É necessário o debate desses problemas, a eleição da comissão que deveria ocupar-se da situação interna do partido e da questão das tesouras. Tudo isso foi feito sem qualquer participação da oposição. Onde se achava então a oposição? Se não me engano, Preobrazhensky estava na Crimeia, Sapronov em Kislovodsk e Trotsky concluía em Kislovodsk os seus artigos sobre arte, preparando-se para regressar a Moscou. Antes mesmo da sua chegada, o CC debateu a questão na sua reunião. Chegando quando tudo estava feito, não disseram palavra, não fizeram objeção alguma ao plano do CC. Sobre a situação no partido foi lido, em setembro, o informe do camarada Dzerzhinsky perante a reunião dos secretários dos comitês provinciais. Afirmo que nem no pleno de setembro, nem na reunião dos secretários os atuais membros da oposição fizeram alusão alguma quer à gravíssima crise econômica, quer à crise no partido ou à democracia. Como vedes, os problemas da democracia e das tesouras foram levantados pelo próprio Comitê Central. A iniciativa estava inteiramente nas mãos do CC, enquanto os membros da oposição ou calavam ou estavam ausentes. É esse, por assim dizer, o primeiro ato, a primeira etapa da história da questão. O segundo ato se abre com o pleno do CC e da Comissão Central de Controle realizado no mês de outubro. A oposição, com Trotsky à frente, percebendo que a situação cheirava a deficiências no seio do partido e que o CC já havia posto mãos à obra, havia criado comissões e que não o permitisse Deus, a iniciativa ficaria nas mãos do CC. Tentou propor-se como objetivo arrebatar a iniciativa ao CC e montar o cavalo de batalha da democracia, pois é um fogoso corcel, como se sabe, e com ele se poderia passar por cima do CC. E nessa base foram compilados os documentos sobre os quais tanto se estendeu Preobrazhensky, o documento dos 46 CN7 e a carta de Trotsky. O próprio Trotsky, que em setembro, dias antes da sua intervenção fracionista, calava no pleno, ou de qualquer modo não fazia objeções às decisões do CC. 2 semanas depois descobria de inopino que o partido e o país estavam a perecer e que ele, Trotsky, este patriarca dos burocratas, não podia viver sem democracia. Era um tanto ridículo ouvir da boca de Trotsky discursos sobre a democracia, do mesmo Trotsky que no X-Congresso do partido exigia que os sindicatos fossem sacudidos de cima. Sabíamos, porém, que entre o Trotsky do período do X-Congresso e o Trotsky dos nossos dias não há grande diferença, pois agora, como então quer sacudir os quadros leninistas? A única diferença é que no X-Congresso ele sacudia os quadros leninistas de cima, no campo sindical, enquanto agora sacode os mesmos quadros leninistas de baixo, no campo do partido. Precisa da democracia como cavalo de batalha, como manobra estratégica. Essa é toda a música. Se a oposição desejasse realmente ajudar, enfrentar o problema seriamente, como é justo proceder entre camaradas, teria, antes de tudo, apresentado a sua declaração às comissões do pleno de setembro, dizendo mais ou menos assim:
Consideramos o vosso trabalho insatisfatório e exigimos que se ofereça ao Birô Político informe sobre os resultados do vosso trabalho e que se convoque um pleno do CC, ao qual desejamos submeter as nossas novas propostas, etc. Se as comissões não lhe tivessem dado ouvidos, se o Birô Político não lhe tivesse dado ouvidos, se este não levasse em conta as opiniões da oposição, ou se negasse a convocar o pleno para examinar as propostas de Trotsky e da oposição em geral, então, e somente então, a oposição teria pleno direito de agir publicamente, passando por cima do CC. De lançar um apelo aos membros do partido e de dizer ao partido: o país se encontra à beira da ruína, a crise econômica se agrava cada vez mais, o partido perece. Propusemos às comissões do CC que estudassem estas questões, mas as comissões se negaram a ouvir-nos e tentamos levantar o problema junto ao Birô Político. Foi tudo em vão e agora somos obrigados a apelar para o partido, a fim de que ele mesmo trate do assunto. Não duvido de que o partido teria respondido: sim, estes são revolucionários de verdade, porque põem a essência das coisas acima da forma. Mas a oposição agiu por acaso desse modo, tentou por acaso, ainda que uma só vez, apresentar as suas propostas às comissões do CC. Por acaso pensou, por acaso tentou levantar e resolver as questões no seio do CC. Ou dos seus órgãos? Não, a oposição não fez semelhantes tentativas. Evidentemente, para a oposição, não se tratava de melhorar a situação interna do partido, de ajudar o partido a melhorar a situação econômica, mas de antecipar-se ao trabalho da comissão e do pleno do CC. De arrebatar a iniciativa ao CC, de montar o cavalo de batalha da democracia e, antes que fosse tarde, armar barulho para minar a confiança no CC. A oposição tinha, evidentemente, pressa em fabricar documentos contra o CC. A carta de Trotsky e a declaração dos 46, para poder levá-los aos estudantes do Instituto Sverdlov e aos distritos e dizer que ela, a oposição, é pela democracia, pelo melhoramento da situação econômica e que o CC lhe cria obstáculos, que ela precisa de ajuda contra o CC, etc., etc. Estes são os fatos. Exijo que Preobrazhensky refute estas minhas afirmações. Exijo que as conteste pelo menos na imprensa. Conteste Preobrazhensky o fato de que o pleno do CC criou, em setembro, as comissões, sem que a oposição participasse da sua criação, antes que a oposição se manifestasse. Conteste Preobrazhensky o fato de que nem Trotsky, nem os outros oposicionistas procuraram apresentar suas propostas a essas comissões. Conteste Preobrazhensky o fato de que a oposição sabia da existência dessas comissões, mas ignorava intencionalmente a sua atividade, que a oposição não procurou resolver as questões no seio do CC. Por isso, quando em outubro, Preobrazhensky e Trotsky declararam no pleno que queriam salvar o partido através da democracia e que o CC estava cego e nada via, o CC riu-se deles e disse: não, camaradas, nós, o Comitê Central, somos plenamente pela democracia, mas não confiamos na vossa democracia, porque consideramos a vossa democracia como uma manobra estratégica contra o CC, ditada pelo vosso espírito fracionista. Que decidiram, então, os plenos do CC e da Comissão Central de Controle sobre o problema da democracia interna do partido, eis o que decidiram. Os plenos aprovam integralmente a linha a respeito da democracia interna do partido, oportunamente traçada pelo Birô Político, assim como a intensificação proposta pelo Birô Político da luta contra os excessos e abusos gerados pela NEP e contra a influência perniciosa da NEP sobre alguns elementos do partido. Os plenos encarecem ao Birô Político que faça tudo o que for necessário para acelerar o trabalho das comissões nomeadas pelo Birô Político e pelo Pleno de setembro. 1. Comissões sobre o problema das tesouras, 2. Sobre salários, 3. Sobre a situação interna do partido. Uma vez que tenham sido elaboradas as medidas necessárias em relação com estas questões, o Birô Político deve levá-las imediatamente à prática e apresentar informe sobre o assunto no próximo pleno do CC. Numa das suas cartas ao CC, Trotsky escreve que o pleno de outubro foi a suprema expressão da orientação burocrática do aparelho. Não é porventura claro que esta declaração de Trotsky representa uma calúnia contra o CC. Somente uma pessoa que tenha perdido a cabeça e se deixado cegar pelo espírito de fração pode afirmar, depois do documento que li, que o pleno de outubro foi uma expressão suprema de burocratismo. Que decidiram, então, os plenos do CC e da Comissão Central de Controle sobre as Manobras Democráticas de Trotsky e dos 46, eis o que decidiram. Os plenos do CC e da Comissão Central de Controle, com a participação dos representantes de 10 organizações do partido, julgam que a intervenção de Trotsky, em momento tão cheio de responsabilidades como o que ora atravessam a Revolução Mundial e o partido,
Foi um profundo erro político, particularmente porque o ataque de Trotsky ao birô político assumiu, objetivamente, o caráter de intervenção fracionista, que ameaça desferir um golpe contra a unidade do partido e provoca uma crise no partido. Os plenos verificam, com pesar, que Trotsky preferiu, para levantar os problemas por ele abordados, o caminho do apelo a estes ou aqueles membros do partido, ao invés de escolher o único caminho admissível, o qual consiste em submeter previamente esses problemas ao exame dos organismos coletivos de direção de que Trotsky participa. O caminho escolhido por Trotsky serviu de sinal para a formação de um grupo fracionista, a Declaração dos 46. Os plenos do CC e da Comissão Central de Controle e os representantes das 10 organizações do partido condenam energicamente a Declaração dos 46 como um ato de política fracionista, de cisão, política que assumiu esse caráter talvez sem que o desejassem os signatários da declaração. Essa declaração ameaça colocar toda a vida do partido, nos próximos meses, sob o signo da luta interna do partido e debilitar, assim, o partido no momento da máxima importância para os destinos da Revolução Internacional. Como vedes, camaradas, os fatos que expus dizem que o quadro da situação apresentado por Preobrazhensky é inteiramente falso. O terceiro ato, isto é, a terceira fase da história da questão, é o período que se segue ao Pleno de Outubro. O Pleno de Outubro decidiu propor ao Birô Político que tomasse todas as medidas necessárias para assegurar a harmonia no trabalho. Devo declarar, camaradas, que no período que se seguiu a outubro tomamos todas as medidas para trabalhar em harmonia com Trotsky, embora, devo afirmar, a tarefa não fosse das mais fáceis. Tivemos 2 reuniões privadas com Trotsky, examinamos todos os problemas de caráter econômico e do partido e chegamos a fixar certos critérios que não suscitavam nenhuma divergência. Em seguida a essas reuniões privadas e as tentativas para tornar possível um trabalho em harmonia no seio do Birô Político, criou-se, como já informei, ontem, uma subcomissão composta de 3 membros. Foi esta subcomissão encarregada de elaborar o projeto de resolução que posteriormente se tornou a resolução do CC e da Comissão Central de Controle sobre a Democracia. Assim se passaram as coisas. Parecia-nos que, uma vez aprovada a resolução por unanimidade, não haveria mais motivos de discussão nem de luta interna do partido. E assim foi na realidade, enquanto Trotsky não interveio de novo com o seu apelo às organizações distritais. Mas a intervenção de Trotsky um dia após a publicação da resolução do CC, intervenção feita independentemente do CC. E passando por cima do CC, lançou tudo por terra, mudou radicalmente a situação e fez o partido recuar a novas discussões, a uma nova luta mais áspera do que antes. Disse que o CC deveria ter proibido a publicação do artigo de Trotsky. Não é certo, camaradas, teria sido de parte do CC um passo perigosíssimo, como proibir o artigo de Trotsky se já havia sido dado a público nas organizações distritais de Moscou, o CC não poderia dar um passo tão irrefletido. Esta é a história da questão. De tudo o que foi dito se depreende que a oposição não estava tão interessada na democracia como em utilizar a ideia da democracia para abalar as bases do CC. Que esta oposição não é formada por homens dispostos a ajudar o partido, mas por uma fração que procura colher o CC. Numa emboscada, talvez erre, talvez não seja bastante vigilante, e assim nós lhe daremos um belo golpe. Uma fração é precisamente isto. Um grupo de membros do partido que fica de tocaia contra os órgãos centrais do partido para aproveitar-se da má colheita ou da baixa do Chervonets N8 ou de outras dificuldades do partido e depois aparecer na curva da estrada, onde se acha oculto, a fim de golpear o partido na cabeça. Sim, razão tinha o CC. Em outubro, camaradas oposicionistas, quando vos dizia que uma coisa é a democracia e outra, fazer intrigas contra o partido. Uma coisa é a democracia e outra aproveitar contra a maioria do partido o barulho que se faz em torno da democracia. É esta, Preobrazhensky, a história da questão da qual eu não desejava falar aqui, mas que fui obrigado a expor, cedendo à vossa insistência. Para a oposição tornou-se regra exaltar o camarada Lenin como o gênio dos gênios. Temo que esses elogios não sejam sinceros e que também aqui se oculte uma astúcia estratégica. Fazendo grande estardalhaço em torno da genialidade do camarada Lenin, querem dissimular que se afastam de Lenin e, ao mesmo tempo, sublinhar a debilidade dos seus discípulos. Naturalmente, não seremos nós, discípulos do camarada Lenin, que deixaremos de compreender que ele é o gênio dos gênios e que homens assim surgem apenas de século em século. Mas permiti-me, Preobrazhensky, que vos pergunte por que assumistes uma posição contrária a desse homem genialíssimo na questão da paz de Brest-Litovsk, porque abandonastes esse homem genialíssimo num momento difícil e não lhe destes ouvido. Onde, em que campo vos encontráveis então?
E Sapronov, que agora exalta hipócrita e farisaicamente o camarada Lenin, é o mesmo Sapronov que num dos congressos teve a impudência de tratar o camarada Lenin de ignorante e oligarca, porque não apoiou o genial Lenin, por exemplo, no X-Congresso. Porque nos momentos difíceis sempre esteve no campo oposto, se na realidade acha que o camarada Lenin é o gênio dos gênios. Sabe ele que o camarada Lenin, ao propor ao X-Congresso a resolução sobre a unidade, que exigia a expulsão dos fracionistas do partido, se referia, entre outros, também a Sapronov. Mais ainda, porque Preobrazhensky não somente no período da paz de Brest-Litovsk, mas também depois, no período da discussão sindical, se achava no campo dos adversários do genial Lenin. Tudo isso ocorreu por acaso, não há nisso certa regularidade. Preobrazhensky, eu procurava pensar com a minha cabeça. É muito louvável, Preobrazhensky, que tenhais procurado pensar por vós mesmo. Vede, porém, o resultado. Na questão de Brest-Litovsk pensastes com a vossa cabeça e fracassastes. Depois, durante a discussão sobre os sindicatos, novamente tentastes pensar com a vossa cabeça e voltastes a fracassar. Agora, não sei se pensais com a vossa cabeça ou com cabeça alheia, mas, segundo parece, fracassastes mais uma vez. Risos, creio não obstante, que se Preobrazhensky pensasse mais com a sua cabeça do que com a cabeça de Trotsky, que lhe inspirou a carta de 8 de outubro, estaria agora mais próximo de nós do que de Trotsky. Preobrazhensky fez censuras ao C, dizendo que até o momento em que Ilitch estava à nossa frente as questões se resolviam oportunamente e sem atraso, pois Ilitch percebia os novos acontecimentos ainda em gestação e lançava com antecipação as palavras de ordem, enquanto que agora, na ausência de Ilitch, o C, começou a deixar-se superar pelos próprios acontecimentos. Que quer Preobrazhensky dizer com isso? Que Ilitch estava acima dos seus discípulos. Por acaso alguém tem dúvidas a respeito? Porventura alguém duvida de que Ilitch seja um Golias em comparação com os seus discípulos? Se trata do chefe do partido, e não de um chefe que se deixa embalar pela publicidade que lhe dão alguns jornais em montes de saudações, mas de um verdadeiro chefe, o nosso chefe é um só, o camarada Lenin. Por isso já dissemos mais de uma vez que na situação atual, na ausência temporária do camarada Lenin, é necessário trabalhar na base da direção coletiva. Quanto aos discípulos do camarada Lenin, poderíamos citar, a título de exemplo, os acontecimentos relacionados com o ultimato de Curzon N9 que constituíram para eles uma espécie de exame, de prova. Vencemos as dificuldades sem prejudicar a nossa causa. Este fato demonstra indubitavelmente que os discípulos do camarada Lenin já aprenderam alguma coisa do seu mestre. Preobrazhensky comete erro quando afirma que o nosso partido, nos anos anteriores, não se deixou superar pelos acontecimentos. Errou porque esta afirmação peca contra a realidade dos fatos e é teoricamente falsa. Poderíamos citar vários exemplos. Tomemos, por exemplo, a paz de Brest-Litovsk. Porventura não nos decidimos com atraso em relação a Brest-Litovsk. Por acaso não foram precisos fatos como a ofensiva alemã e a debandada dos nossos soldados para que compreendêssemos finalmente a necessidade da paz. O desmoronamento do front, a ofensiva de Hoffmann N dessa sua marcha sobre Petrogrado, a pressão dos camponeses. Não foram necessários porventura todos esses fatos para que compreendêssemos que o ritmo da Revolução Internacional era menos rápido do que desejávamos, que o nosso exército era menos forte do que supunhamos, que os camponeses não eram tão pacientes como acreditávamos alguns de nós, que desejavam a paz e a conquistariam pela força. Ou tomemos o exemplo da abolição do sistema de entrega dos excedentes de gêneros alimentícios. Por acaso não nos atrasamos na abolição de tal sistema? Acaso não foram necessários fatos como Kronstadt e Tambov N11 para que compreendêssemos que era impossível continuar a viver nas condições do comunismo de guerra? Por acaso não reconheceu o próprio Ilitch que havíamos sofrido nessa frente uma derrota mais grave do que qualquer das derrotas nas frentes contra Deníkin e Kolchak? É acidental o fato de que em todos esses casos o partido ficou atrás dos acontecimentos, atrasando-se um pouco? Não é acidental. Isso ocorreu sistematicamente. É evidente que, como não se trata aqui de previsões teóricas gerais, mas da direção prática imediata, o partido governante, que impunha o timão e está absorvido pelos acontecimentos do dia, não pode perceber e captar de súbito os processos que se desenvolvem na profundidade da vida e se torna necessário um impulso exterior. É preciso que os novos processos alcancem certo desenvolvimento, para que o partido os perceba e se oriente levando-os em consideração. Precisamente por isso o nosso partido marchava um pouco atrás dos acontecimentos no passado e continuará marchando no futuro. O problema não reside em marchar a reboque dos acontecimentos, mas em compreender o seu sentido, o sentido dos novos processos para depois dirigi-los com habilidade, segundo a tendência geral do desenvolvimento.
Precisamente assim se coloca a questão se encararmos as coisas com olhos de marxista e não com olhos de fracionista, que procura culpados por todos os lados. Preobrazhensky se indigna porque os representantes do CC dizem que Trotsky se desvia do leninismo. Indigna-se, mas ainda não apresentou objeção séria e, em geral, não procurou justificar a sua indignação, esquecendo-se de que indignação não é argumento. Sim, é verdade que Trotsky se desvia do leninismo nas questões de organização. Temos afirmado isto e continuamos a afirmá-lo. Os conhecidos artigos publicados na Pravda, intitulados Abaixo o Fracionismo, artigos devidos à pena de Bukharin, são inteiramente dedicados à questão dos desvios de Trotsky em relação ao leninismo. Porque Preobrazhensky não fez nenhuma objeção substancial às ideias principais expostas nesses artigos. Porque Preobrazhensky não procurou corroborar a sua indignação com argumentos ou, pelo menos, com uma aparência de argumentos. Eu disse ontem, e devo repetir hoje, que os atos de Trotsky, como contrapor-se ao Comitê Central, fazer caso omisso da vontade de uma série de organizações, as quais exigem de Trotsky uma resposta clara, opor o partido ao aparelho do partido. Opor a juventude aos quadros do partido, orientar o partido no sentido de apoiar-se na juventude estudantil e proclamar a liberdade de grupos. Tais atos são incompatíveis com os princípios de organização do leninismo. Porque Preobrazhensky não tenta refutar esta minha afirmação. Fala-se de perseguições contra Trotsky. Sobre isso falaram Preobrazhensky e Radek, camaradas. Devo declarar que as afirmações desses camaradas sobre perseguições não correspondem à realidade. Vou recordar-vos dois fatos para que tenhais a possibilidade de julgar. O primeiro fato é o incidente ocorrido no pleno do CC, em setembro, quando Trotsky, em resposta à declaração de Komarov, membro do CC, de que os membros do CC não podem esquivar-se às decisões do CC, se levantou de repente e abandonou a sessão do pleno. Recordareis que o pleno do CC enviou então a Trotsky uma delegação rogando-lhe que voltasse à reunião. Recordareis que Trotsky se negou a aquecer ao convite do pleno, demonstrando com isso que não tinha o menor respeito ao CC. Ou o caso em que Trotsky se recusou decididamente a trabalhar nos órgãos centrais soviéticos, no Conselho do Trabalho e da Defesa e no Conselho de Comissários do Povo, não obstante a decisão, duas vezes tomada pelo CC, de que Trotsky começasse finalmente a trabalhar nos órgãos soviéticos. Sabeis que Trotsky não moveu um dedo para cumprir a decisão do CC. E efetivamente, porque Trotsky não poderia trabalhar no Conselho do Trabalho e da Defesa, no Conselho de Comissários do Povo, porque Trotsky, que tanto gosta de falar de planos, não poderia vez por outra aparecer na nossa Comissão Estatal de Planificação. Pode-se considerar normal uma situação em que um membro do CC faz caso omisso das decisões do CC. Não evidenciam todos esses fatos que o palavrório sobre perseguições não passa de mexerico e que, se há aqui um culpado, trata-se do próprio Trotsky, cuja conduta não pode ser considerada senão como uma burla ao CC. Não tem fundamento algum as considerações de Preobrazhensky sobre a democracia. Preobrazhensky levanta a questão do seguinte modo: ou teremos grupos, e então haverá democracia, ou proibis os grupos e então não haverá democracia. Liberdade de grupos e democracia são para ele coisas indissoluvelmente ligadas entre si. Compreendemos de outro modo a democracia. Entendemos por democracia a elevação da atividade e da consciência das massas a um nível mais elevado, para fazer com que as massas do partido não somente participem sistematicamente da discussão dos problemas, mas também da direção do trabalho. A liberdade de grupos, isto é, a liberdade de frações, pois se trata da mesma coisa, representa um mal que ameaça desintegrar o partido e transformá-lo num clube de discussões. Estais desmascarado, Preobrazhensky, porque defendestes a liberdade das frações. A democracia, a massa do partido a entende como criação das premissas para garantir a participação ativa dos membros do partido na direção do nosso país, enquanto um punhado de intelectuais da oposição entende a coisa desse modo, haver a possibilidade de formar uma fração. Estais desmascarado, Preobrazhensky. Porque o sétimo ponto sobre a unidade do partido vos inspira tanto medo, que há nele que possa causar susto, diz o sétimo ponto. A fim de manter no seio do partido e em todo o trabalho soviético uma severa disciplina e obter o máximo de unidade, eliminando todo o fracionismo. Mas, camaradas oposicionistas, sois porventura contra uma severa disciplina no seio do partido e no trabalho soviético? Sois porventura contra tudo isto? Eu ignorava que assim fosse, camaradas, que erais contra isto. E vós, Sapronov e Preobrazhensky, sois contrários a que se alcance a máxima unidade e que se elimine o fracionismo? Dizei-o francamente, que talvez introduzamos algumas emendas. Risos. Prossigamos. O Congresso confere ao CC plenos poderes para aplicar as sanções do partido no caso de infração da disciplina do partido ou de ressurgimento do fracionismo.
Será que também isso vos assusta? Será que vós, Preobrazhensky, Radek, Sapronov, pretendeis transgredir a disciplina do partido, fazer ressurgir o fracionismo? E se não tendes essas intenções, porque então tendes medo, é o próprio pânico que vos domina, camaradas, que vos desmascara. É evidente que se temeis o 7º ponto da resolução sobre a unidade, sois pelo fracionismo, pela transgressão da disciplina contra a unidade. E se não sois contra tudo isso, porque vos deixastes dominar pelo pânico, se tendes a consciência limpa, se sois pela unidade contra o fracionismo e a transgressão da disciplina, não é porventura claro que a mão justiceira do partido não vos atingirá. De que tendes medo, pois? Uma voz na sala, e para que tratais disso, se não é para causar medo? Para vos refrescar a memória, risos, aplausos. Preobrazhensky, desejais intimidar o partido. Queremos intimidar os fracionistas e não o partido. Por acaso supondes, Preobrazhensky, que o partido e os fracionistas são a mesma coisa? Vê-se que tendes rabo de palha. Risos. Prossigamos. No que se relaciona aos membros do CC, este poderá passá-los à categoria de membros suplentes e mesmo, como medida extrema, expulsá-los do partido. A condição para aplicar esta medida aos membros do CC, aos membros suplentes do CC e aos membros da Comissão Central de Controle é a convocação do Pleno do CC. Que há de terrível nisso? Se não sois fracionistas, se sois contra a liberdade de grupos, se sois pela unidade, então, camaradas da oposição, deveis votar pelo 7º ponto da resolução do X-Congresso, pois é dirigido exclusivamente contra os fracionistas, exclusivamente contra aqueles que querem despedaçar a unidade do partido, a sua força, a sua disciplina. Não é talvez claro. Passo a Radek, a pessoas que têm a língua para dominá-la e governá-la, são as pessoas comuns. Há, além disso, pessoas que são escravas da própria língua e que se deixam dominar por ela. São pessoas fora do comum. Radek pertence a essa espécie de pessoas fora do comum. O homem a quem se deu a língua, não para dominá-la, mas para ser por ela dominado, jamais poderá saber quando e quais serão as palavras que lhe escaparão da boca. Se tivesseis a oportunidade de ouvir os discursos de Radek em diferentes reuniões, ficaríeis assombrados com a sua intervenção de hoje. Numa reunião dedicada a debates, Radek afirmou que a questão da democracia interna do partido é uma questão de somenos importância, que ele, Radek, é no fundo contra a democracia, que se trata agora, em essência, não da democracia, mas do que o CC pretende fazer com Trotsky. Noutra reunião de debates, o mesmo Radek declarou que a democracia no seio do partido não é uma coisa séria, enquanto que a democracia no seio do CC é da maior importância porque no CC, segundo ele, se formou um diretório. E hoje, o mesmo Radek declara com toda tranquilidade que a democracia interna do partido é tão necessária como o ar e a água, porque, sem democracia não se pode, segundo parece, dirigir o partido. Em qual desses 3 Radek devemos crer? No primeiro, no segundo ou no terceiro? Que garantia podemos ter de que Radek, ou a sua língua, não faça em futuro próximo novas declarações inesperadas, refutando todas as suas declarações anteriores? Será possível confiar num homem como Radek? Depois disso, pode-se dar algum valor, por exemplo, à declaração de Radek sobre o afastamento de Boguslavski e Antonov dos postos que ocupavam, por motivos fracionistas. De Boguslavski já falei, camaradas, mas quanto a Antonov Ovsienko, permiti-me que vos diga o seguinte. Antonov foi destituído do seu posto na direção política do Exército Vermelho Operário e Camponês por decisão do Biro de Organização do CC. Decisão confirmada pelo Pleno do CC. Foi destituído, sobretudo, por ter enviado uma circular sobre a Conferência das Células dos Institutos Superiores do Exército e da Força Aérea com a seguinte ordem do dia: situação internacional, edificação do partido, etc., as ocultas e sem prévia aprovação do CC. Muito embora Antonov soubesse que a direção política do Exército Vermelho Operário e Camponês funciona na qualidade de seção do CC. Foi destituído daquela direção por ter enviado a todas as células militares uma circular sobre as formas de aplicação da democracia interna do partido contra a vontade do CC, e apesar da advertência do CC, de que ajustasse esta circular aos planos do CC. E, finalmente, foi destituído por ter enviado ao CC e à Comissão Central de Controle uma carta absolutamente inconveniente pelo tom e absolutamente inadmissível pelo conteúdo, em que ameaçava o CC e a Comissão Central de Controle de chamar à ordem os chefes que haviam perdido o senso de medida. Camaradas, pode e deve permitir-se que os oposicionistas ocupem postos de responsabilidade. Pode e deve permitir-se a crítica ao trabalho do CC, por parte dos dirigentes das seções do CC, mas não se pode admitir que o dirigente da direção política do Exército Vermelho, que funciona como seção do CC, se recuse sistematicamente a estabelecer contatos de trabalho com o próprio CC,
Não se pode admitir que um dirigente responsável possa pisotear as regras mais elementares da decência. Não se pode confiar a semelhante camarada a educação do Exército Vermelho. Eis, no que diz respeito a Antonov, como se passaram as coisas. E finalmente devo dizer algumas palavras sobre outra questão. Que estado de espírito exprimem, nas suas intervenções, os camaradas da oposição? Devo voltar ao caso dos camaradas Kazarian e Martinov, alunos dos cursos do Comissariado do Povo das Vias de Comunicação. Este caso demonstra que numa parte dos estudantes nem tudo vai bem, que o espírito de partido neles apodreceu há tempos, que no seu íntimo já romperam com o partido e precisamente por isso votam com prazer em favor da oposição. Permiti-me que vos diga, camaradas, que gente dessa espécie, completamente apodrecida do ponto de vista de partido, não figura nem pode figurar entre aqueles que votaram em favor da resolução do C. Entre nós, não há gente dessa espécie, camaradas. Entre nós, nas nossas fileiras, não há pessoas que possam dizer: que temos, a ditadura do proletariado ou a ditadura do Partido Comunista sobre o proletariado. Esta é uma frase de Martov e de Dan. É uma frase dos N12 socialistas revolucionários, e se entre vós, nas vossas fileiras, tendes semelhantes defensores, que pode valer a vossa posição, camaradas da oposição. Ou, por exemplo, outro camarada, o camarada Martinov, que pensa que o CC deve calar e as células decidir. Vós do CC, diz ele, podeis cumprir o que nós das células tivermos decidido, mas temos 50.000 células. Se tivessem de decidir, por exemplo, a questão do ultimato de Curzon, não alcançaríamos uma decisão em 2 anos. Isso é anarco-menchevismo do mais puro. Se essa gente, que perdeu a cabeça e está apodrecida até a medula, apodrecida do ponto de vista de partido, figura na vossa fração, que pode valer a vossa fração. Vós não somos membros do partido. Sim, infelizmente, sois membros do partido, mas estou disposto a tomar as medidas para que pessoas dessa espécie deixem de sê-lo. Aplausos. Declarei que a oposição exprime o estado de espírito e as aspirações dos elementos não proletários no partido e fora do partido. A oposição, sem que tenha consciência do que faz, abre as portas às ideias e às aspirações pequeno-burguesas. A atividade fracionista da oposição leva água ao moinho dos inimigos do nosso partido, ao moinho daqueles que querem enfraquecer, derrubar a ditadura do proletariado. Disse-o ontem e o repito hoje. Mas desejaríeis ouvir outros testemunhos? Bem, posso proporcionar-vos este prazer referindo-me, por exemplo, às declarações de S. Ivanovich, que bem conheceis. Quem é S. Ivanovich? É um menchevique ex-membro do partido da época em que nós formávamos com os mencheviques um só partido, depois de entrar em divergências com o CC. Menchevique, ele se tornou menchevique de direita. Os mencheviques de direita são um grupo de mencheviques intervencionistas, cujo objetivo atual consiste em derrubar o poder soviético, mesmo que seja com a ajuda das baionetas estrangeiras. O seu órgão é Azariá, N13 e o diretor desse órgão é S. Ivanovich. Qual a atitude deste menchevique em face da nossa oposição? Que mérito lhe reconhece? Ouvi. Devemos ser gratos à oposição por ter pintado com tão vivas cores o quadro da horripilante cloaca moral que se chama Partido Comunista Russo. Devemos ser-lhe gratos por ter desferido contra o Partido Comunista Russo um rude golpe moral e orgânico. Devemos ser-lhe gratos pelo fato de que a sua atividade facilita a obra de todos os que veem na derrubada do poder soviético a tarefa do Partido Socialista. Eis um reconhecimento dos vossos méritos, camaradas da oposição. Ao concluir o meu discurso, desejaria exprimir aos camaradas da oposição o desejo de que esse beijo de S. Ivanovich não deixe neles marca indelével. Prolongados aplausos.